Zagueirada, Jeff na área mais uma vez, e como prometido, eu vou trazer um pouquinho, bem resumido. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui essa câmera. Um pouquinho bem resumido da história da nossa equipe, do nosso clube, certo? Certo? Desculpem aí. Então, vou começar com o nome do dono da. Dono não, líder da equipe, porque o jiu-jitsu não tem dono, não existe dono. Jiu-jitsu existem líderes, certo? Então o líder da equipe Brasa, do Brasil e do mundo, é o Felipe Costa, certo? Vou falar algumas coisas aqui que eu vou estar lendo aqui nessa pauta que eu achei melhor destacar para poder falar. Houve um racha antigamente, na antiga aliança, que era comandada pelo Romero Jacaré e o Fábio Gugel. Antigamente em seguida a equipe foi anunciada em 2003, ainda com o nome que usaram o nome quando se separaram. No caso, a aliança se dividiu, uns foram para um lado, outros foram para o outro. Então uns ficaram com a aliança, esse outro grupo decidiu ficar e colocar o nome da equipe de Master Jiu-Jitsu. O Leozinho, faixa preta da equipe, ainda voltou dos Estados Unidos com outra nomenclatura que queria colocar Extreme, só que já tinha todo o produto, tudo que o pessoal fazia tinha esse negócio de Extreme, então já estava um nome muito batido. Então, a decisão de colocar o nome na equipe foi tomada em 2003, certo? Foi em 2003 para ser usado em 2004 no Mundial de 2004, certo? Como foi que surgiu o nome Brasa, né? O Felipe Costa estava viajando antigamente com a namorada, hoje é a esposa dele. Ele estava viajando na Bahia, fazendo turismo e tal, em Salvador e tal, que foi onde teve a ida dele. Foi aonde ele teve a ideia de contar. Não, ele teve a oportunidade de ouvir a história dos colonizadores, né, e tal. E uma história chamou bastante a atenção dele, porque ele disse que chega a ser até um nome patriótico, Brasa, né? Porque na verdade foi o seguinte: ele estava fazendo turismo lá, tudo bonitinho e tal. Porque no início da colônia Portugal, os portugueses extraíam o pigmento, né? Aquele pigmento, no caso a tinta vermelha, do pau-brasil, que era para atingir roupa, e principalmente roupas caras, como dos reis, da monarquia, tal, isso e aquilo outro. Então, pau-brasil antigamente foi daí que surgiu o nome Brasil, né? Também nosso nome, o nome do nosso país, Brasil, surgiu do pau-brasil, como todo mundo sabe em história. Mas o que ninguém sabe na história é que, na verdade, nossa equipe também teve a influência do pau-brasil. Por quê? Mas por que pau-brasil, né? Porque se você pegar, cortar o tronco, tem uma cor avermelhada que se assemelha com a brasa. Foi aí onde o Felipe Costa deu aquele estalozinho na cabeça e disse: tá aí, brasa. Então aí
O detalhe também, para associar mais ainda o nome Brasa à equipe, foi a criação da logomarca da equipe, né? Que quem sabe como é a logomarca da equipe é o círculo, né? Aí aquela bolinha com as estrelinhas como se fosse as estrelinhas do Brasil e como se fosse uma bola de fogo saindo assim. Depois é só pesquisar no Google, só colocar assim Brasil Jiu-Jitsu e imagens, vai aparecer lá e tudo. Aí é da onde questiona, muita gente questiona assim, por que não vermelho, por que não verde e amarelo e tal, já que é brasa é pra ser vermelho, já que é do Brasil era pra ser verde e amarelo. Não, eles colocaram só azul para nem ser mais de um nem mais de outro, mas ser uma coisa patriótica mesmo, certo? Então é aí onde vai entrar agora a parte da nossa equipe, nossa vez, né? Do jiu-jitsu, né? A BD Team, né? A galera quer saber da BD Team, como é que é. Galera, ó, o nosso emblema oficial tá aqui, ó, meu kimono. Nosso emblema oficial, BD Team, ó. Nosso manto sagrado. Tá aqui, meu kimono bem cheirosinho. Doidinho pra voltar a treinar, logo logo. Já já nós estamos de volta na atividade. Vou falar um pouquinho da história. Primeiro, para falar da BD Team, na verdade, a história da BD Team é a história do nosso mestre, que é o Burton Davis, certo? Ele tem uma história bem bacana, bem legal e tudo, que serve de inspiração para todos nós que somos alunos dele e tudo. Inclusive, inspira meu próprio professor, que é o João Mendes. João Mendes é meu professor. Detalhe, viu, galera? O mestre Davis, ele é responsável por todas as BD Teams. Estão entendendo, né? Eu sou BD Team aqui no Icó, o João é BD Team lá na cidade dele, lá em Limoeiro do Norte. Então, ele é líder de todos nós, então ele acaba se tornando nosso mestre, nosso professor. Mas o meu professor, que toma de conta de mim, que é responsável pelas minhas atitudes aqui, é o João Mendes, certo? Pessoal, vou falar um pouco da história do Davis e tudo vai se encaixando para a BD Team, o clube BD Team. Para quem não sabe, galera, a BD Team é um clube, certo? O que é a diferença de um clube para uma equipe? Uma equipe, ela é formada por vários integrantes e tal, tem suas qualificações, isso e aquilo. Mas o clube, você tem que ter uma associação, certo? Você tem que ter uma associação, tem que estar pagando aquela mensalidade e tudo, até para você ter uma logomarca reconhecida e conhecida, né, no meio do jiu-jitsu. Então, eu tenho a minha também, só que a minha não tá aqui, ainda tá no outro kimono. Então, a gente paga para ter isso e a gente ter o nosso... porque não é toda equipe que deixa você ter sua logomarca, que deixa você ter seu logotipo, essas coisas. Então vou falar um pouquinho aqui da história do Davis e consequentemente da história da Brasa. Burton Davis iniciou o jiu-jitsu na academia Ricardo Pinho. Posteriormente migrou com os amigos para a Aliança, né? Onde iniciou a trajetória na linhagem dos professores Múzio Ângeles e Roberto Traven. São esses os nomes, eu acho que é certo. Agora eu não sei se a pronúncia tá correta, né? Nesse período, ele era atleta, competidor de várias confederações, tendo títulos nacionais e internacionais muito importantes,
dentre eles como campeão mundial, campeão brasileiro, sul-americano e europeu, e eventos regionais também, como cearense, norte-nordeste. Aí ele começou a dar aula, né? Começou a dar aula, e sempre frisando o, os regulamentos e regras, né? Porque é isso que ajudava ele a ter um jogo melhor para ele poder lutar. Porque ele conhecendo a regra, ele sabia o que é que podia, o que é que não podia. Ele sabia fazer alguma manobra que o cara não podia fazer, determinada manobra para não pontuar em cima dele, ou então para ele conseguir pontuar em cima do cara e anular o jogo do cara, e assim vai. Então é uma coisa bastante complexa e tudo, mas ele sempre enfatizou isso. É tanto que a gente já tem muitos cursos de arbitragem e tal. A gente tem árbitros federados, confederados da CBJJ, certo? E BJJF. Então a gente não é uma equipe qualquer, a gente tem uma história, tem um legado, né? A se seguir, né? Então, sempre frisando esse regulamento e regra, e ele chega a se tornar o primeiro árbitro oficial da CBJJ no estado do Ceará. Ele foi o primeiro. Nosso mestre é foda. Em determinado. Só que aconteceu. Nem tudo são flores, né, galera? Para quem não sabe, o nosso mestre ele trabalha no CIOPAE, né? CIOPAE é a parte do batalhão aéreo, né? Da Polícia Militar, né? Então aconteceu mais precisamente no dia 29/12/2005, às 15h50. O helicóptero Águia 4 que ele tava com teve um acidente na base aérea de Fortaleza. Existia 5 tripulantes, 2 pilotos e 3 tripulantes operacionais, e o mestre foi o único que sobreviveu. Então, assim, ele tem uma história muito, muito inspiradora, muito estimulante, que ele não deixava, assim, a galera, os professores dele, os faixa preta dele e tudo mais, foram que seguraram a onda, foram lá, ajudaram, faziam mutirão para poder ajudar a equipe, manter e tal, e dar força pro mestre. O mestre, quando já estava começando a andar de cadeira de rodas, ele fala isso até na entrevista, podem procurar na internet, entrevista professor Burton Davis, que vai ter lá ele com o André Matheus explicando sobre o acidente e tudo. E inclusive nessa entrevista ele disse que ganhou o nome de Wolverine, né, devido à recuperação rápida. E ele associa a recuperação rápida dele ao jiu-jitsu, né, que fortalece o tendão, fortalece o músculo, a gente tem uma elasticidade maior e tudo, essas coisas. Então é uma história bem bacana. Ele é conhecido como Wolverine. Ele teve, se eu não me engano, 14 cirurgias ele teve que passar. Mas graças a Deus nosso mestre tá aí, tá dando aula, tá bem, tá saudável. Só tenho a agradecer a ele e pela confiança que ele tem depositado, não só em mim, mas em todos os professores que se comprometem verdadeiramente com o jiu-jitsu, né? Então, falar um pouquinho aqui dos pré-requisitos dele. Nome completo: Burton Davis Gomes de Araújo, nascido em 15/12/1972. Galera. Ele foi graduado na faixa preta em 2003 pelos professores Múzio de Ângelos e Roberto Traven. Ainda não sei se está correta, mas eu acho que é Múzio de Ângelos e Roberto Traven, no Rio de Janeiro.
Hoje ele é faixa preta quarto grau, formado em ciências atuariais, bacharel também em educação física, tem especialização em fisiologia do exercício, e por aí vai. Graduado na PMCE como subtenente, formação no CIOPA dele, operador de equipamentos especiais, no caso helicóptero, pá e tal, mecânico de manutenção aeronáutica, líder e fundador do Clube BD Team desde 2001, onde se deram os trabalhos. Então, galera, eu falar um pouco da história do João também. O João Mendes, que é meu professor, ele ele conheceu o Davis também, aí queria o jiu-jitsu lá e ele dava o sangue e suor para poder estar treinando, pegando posição e tudo. Saía de Limoeiro para Fortaleza para pegar e tudo. Hoje tá aí o grande João Mendes, já tem uma história grande dentro da BD Team, dentro do MMA, né? Muitas lutas ele tem, muitas vitórias. É um cara assim que eu também me espelho muito, me inspiro muito, muito nele, a garra dele e pelo fato dele não largar a bola de jeito nenhum, sabe, Felas? Então, cara, é uma coisa assim que motiva a gente e, meu irmão, se você não se sentir motivado com essas histórias de pessoas que estão ali do seu lado, te apoiando, mesmo que não esteja presente, literalmente, mas sempre estão em contato com você, cara, você tem que ser determinado, você tem que ser motivacional, você tem que se motivar também, certo? Não espere só pelos outros, faça o seu, vença e faça acontecer. Então essa foi a história aí, bem abreviada da nossa equipe. Eu ia falar só da BD, mas eu quis englobar logo a Brasa, né? Então englobamos a Brasa, a BD, João Mendes. E posteriormente eu falarei da minha equipe, certo? Quando eu comecei a dar aula, certo? Beleza, galera? Por hoje o vídeo é só esse, felas. Esmaga o dedo no like, curte, compartilha com os amigos se você achou legal. É isso, tamo junto, é nóis, é os